Olá, meu nome é Alexandre Peruzio e eu estou aqui para falar de um tema que está virando recorrente agora porque estamos chegando em tempo de eleição e eu gostaria de pontuar o que é que eu acho sobre isso, qual é a minha posição, porque hoje em dia eu vejo muitos cristãos que tendem a ter uma posição de defender aqueles que se dizem cristãos. É aquela ideia de cristão defende cristão, de que cristão vota em cristão ou coisa do tipo. E aí a gente vê essa polarização hoje em dia de que o cristianismo se misturou com a política. Isso começou lá desde a Igreja Católica, né, há muito tempo atrás. Não é porque algo é tradição que isso significa que está correto, né? Isso é uma coisa que deveríamos ter como princípio, que aquilo que Deus primeiro instituiu é o que deve ser lidado como verdade. Não é a tradição, não é o que a gente tem de vivência, que isso vai determinar o que é certo ou errado. Se você tem opiniões bem polarizadas sobre esse assunto, tenha calma, ouça a palavra de Deus e vamos ver como é que isso se desenrola de acordo com a Bíblia, ok? Isso daqui é uma resposta a uma pessoa em específico. Essa pessoa que eu estava respondendo disse que votaria em certo político porque ele se dizia cristão, por causa que ele tinha motivos cristãos para estar ali e etc. E aí meu comentário foi esse. Bem, eu vou falar a mensagem e eu espero que você esteja com os ouvidos espirituais receptivos para receber essa mensagem. Você concorda que é Deus que coloca e que tira os governantes? Porque lá em Daniel ele diz: Ele, Deus, muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Se você entende que Ele é quem está no controle dessas coisas, qual deve ser a nossa reação como cristãos? Eu te digo qual deve ser essa consequência. Paz, sim, paz imediata e perfeita, que provém do descanso que temos no Senhor Jesus e nas promessas por Ele feitas. Filipenses 3:20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Será que você está verdadeiramente esperando ansiosamente o Senhor Jesus, como o versículo diz? Porque se você está olhando para a política desse mundo, para as coisas desse mundo, será que você realmente está olhando para o Senhor Jesus Cristo, esperando a volta dele? Ou será que você procura estabelecer os seus governantes de acordo com a sua própria vontade? Outra pergunta, será que democracia é o que Deus quer? Porque hoje em dia o ser humano tem uma tendência de dizer que democracia é a coisa maravilhosa, a voz do povo é a voz de Deus. Será que você, sendo cristão, já se questionou essas coisas? Será que você anda desconectado da Bíblia, ainda que com boas intenções, mas completamente fora da verdade? Porque devemos andar em espírito e em verdade, devemos adorar em espírito e em verdade. Em espírito, porque você deve ter a verdadeira intenção de fazer o bem, e em verdade, porque você, mesmo que tenha intenção, você pode estar fazendo o que é errado. Se nós não somos nem cidadãos terrenais, mesmo que assim pareça, então devemos, pela fé, reconhecer a nossa cidadania celestial, tendo paz de que qualquer que seja o governante, ele será instituído por Deus. Eu lhe pergunto, que diferença faz o nosso voto nas coisas de Deus? E eu disse para essa pessoa que eu concordo com o que ela disse, por causa das complicações que temos nessa terra, né? Nós nos angustiamos, nós temos complicações, é difícil, então queremos votar naquele que vai tirar esse peso de nós. Mas Paulo, ele vai dizer o que devemos fazer. Se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. Lembre-se que a oração que fazemos pelos governantes é uma espera, é uma coisa que veio e nós estamos aceitando isso em paz, em fé, porque sabemos que foi Deus que colocou ele lá. Seja o Hitler, seja o Lula, seja o Bolsonaro, seja qualquer que seja o governante. Não importa quem seja, se for eleito, se for colocado lá, não foi o voto que você fez, não foi o poder do povo que fez isso. Pelo menos é o que Deus diz. Será que você crê nele? Que o seu voto não faz diferença nenhuma? Será que você crê em Deus? Porque, no fim das contas, a permissão de Deus para eleger certos políticos que vão fazer um desastre na nação, e como já aconteceu, isso é juízo de Deus. E quem é você para questioná-lo, né? Porque isso já aconteceu lá no Antigo Testamento e acontece até hoje. Deus é quem estabelece que tira reis, assim como Deus é criador. Se Deus é criador, me diga qual outro ser pode ser criador? Ele é o único criador, ele mesmo afirma isso. Ele é o que estabelece e tira reis. Quem é você para fazer algo parecido com isso, tentar interferir nessas coisas?
Se eu fosse você, eu deixava esse trabalho com ele. Mas cada um com sua consciência. Eu não estou mandando você votar em ninguém. Eu estou dizendo para você questionar-se se o seu andar está de acordo com a palavra de Deus. E qual o problema de fazer diferente? Bem, simplesmente você vai estar sendo incoerente com a sua natureza cristã e vai perder a paz que Deus oferece a todos aqueles que esperam a vinda de Cristo. Então você vai ser que nem Ló. Ló que estava olhando para a política desse mundo e ficou o quê? Péssimo, ficou angustiado com a natureza pecaminosa do ser humano. Por quê? Porque estava apreciando isso, ele estava olhando isso. Mas se você for que nem Abraão e se retirar moralmente desse mundo, porque não é para sair desse mundo fisicamente, não tem como, mas você pode sair pelo menos moralmente, se aproximar de Deus em oração e abandonar essas questões que só trazem confusão. Você pode mudar alguma coisa? Me diga. Deus diz que não. Lembre-se de outra coisa. Lembre-se que desde a base de todo esse sistema, tudo está fora da autoridade de Deus. Tudo está fora. Esse mundo jaz no maligno, até mesmo o sistema democrático, que todos têm uma tendência a concordar de que é correto. Se olharmos da perspectiva bíblica, vamos perceber que a democracia nunca foi o desejo de Deus. Pelo contrário, foi numa eleição democrática que Cristo foi crucificado. Para que é que eu estou fazendo esse trabalho, fazendo um vídeo como esse e tudo mais? É para que você não tenha o trabalho e o estresse de ficar pensando nas coisas desse mundo. Eu quero que Deus preencha todas as suas necessidades e que você não terceirize isso para um governante qualquer. Cristo aguarda em paciência o momento em que será glorificado. Será que você também espera esse dia? Ou será que você age de forma precipitada, tentando colocar um governante às suas próprias forças? Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus, daqui em diante esperando, até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Ore, ore, ore. Se você tem aflições, entregue tudo isso em oração ao Senhor. Se você tem medo do que vai acontecer no futuro, espere nele. Guarde o seu voto para o Senhor Jesus Cristo. Quando chegar o dia, porque ele vai chegar, de Cristo ser glorificado, você verá que tudo isso valeu muito a pena. Valeu muito a pena você se sentir completamente incapaz de mudar qualquer coisa. Valerá a pena ver aquele em quem você guardou todas as suas fichas cumprir todas as suas expectativas. Essa é a recompensa daqueles que esperam em Cristo. Não desperdice, porque o seu voto é precioso. O seu voto é precioso para qual político? Qual dos políticos está manipulando você? Se você está preocupado com as coisas desse mundo, eu lhe digo qual político está te manipulando. É Satanás. Satanás está por trás disso. Esse mundo é dele. A política dos melhores e mais bem interessados cristãos que estão na política, e eu verdadeiramente não sou aquele que está julgando as intenções. Eu não estou julgando a intenção de ninguém. Mas eu estou vendo as ações. O espírito, quero dizer, a vontade das pessoas fazerem isso, pode ser das melhores, independente de em qual lugar eles estejam na política. Mas, olhando biblicamente, eu vejo só uma resposta correta para isso. Aguarde. Aguarde. É isso. Deus pede para você aguardar. Será que você não tem paciência? Cristo está aguardando. Você não tem essa paciência? Espere, espere. Valerá muito a pena.